Boa tarde, eu me chamo Maria Eduarda. O meu grupo é composto pela Joyce e pela Ana Júlia. Nós vamos apresentar um seminário com o tema de vias de sinalização com foco na cascata e amplificação. Esse é um conteúdo da disciplina de Fisiologia Humana Aplicada 1, orientada pelo professor Rafael Juliano. Este é o sumário do nosso seminário de hoje. A comunicação entre as células é essencial para que o organismo funcione de forma coordenada. As células não agem isoladamente, elas estão em constante troca de sinais para regular funções como o crescimento, defesa, metabolismo e a manutenção da homeostase. Sem essa comunicação, processos simples como a concentração muscular ou a liberação de insulina seriam impossíveis. Por isso, qualquer falha nesse sistema de sinalização, seja por ausência de sinal, excesso ou sinalização incorreta, pode levar ao desenvolvimento de doenças como câncer, diabetes ou doenças neurodegenerativas. Existem diferentes formas de sinalização celular, dependendo da distância e do tipo de comunicação entre as células. Hoje vamos destacar 5 tipos principais. Autócrina. A célula envia sinais para si mesma. Isso é comum em células do sistema imune e em processos de autorregulação. Aparácrina. O sinal é liberado para células vizinhas e é uma sinalização local, rápida e geralmente de curta distância. Neuronal. Subtipo de parácrina. É específica dos neurônios. Os neurotransmissores são liberados nas sinapses e atuam em células próximas. A endócrina, que envolve a liberação de hormônios na corrente sanguínea, atingindo as células-alvo, que podem estar a grandes distâncias. A justácrina, também chamada de sinalização por contato direto. Aqui, a célula precisa estar em contato físico com a célula-alvo, como no sistema imunológico ou no desenvolvimento embrionário. Agora vamos entender o que são as cascatas de sinalização celular. Elas funcionam como uma corrente organizada de reações bioquímicas dentro da célula, iniciadas quando uma molécula sinalizadora, como um hormônio ou um neurotransmissor, se liga a um receptor. Esse receptor pode ativar enzimas, abrir canais ou desencadear a fosforilação de proteínas. Cada etapa ativa a próxima, gerando uma cadeia de eventos que amplifica o sinal original e produz uma resposta celular, como a ativação de genes, a produção de proteínas ou a modificação do metabolismo. Uma característica marcante das cascatas e a amplificação do sinal é a amplificação do sinal. Isso significa que um único sinal pode gerar uma intensa e eficiente resposta. Por exemplo, uma molécula de hormônio pode ativar uma enzima que gera muitos segundos mensageiros, como o AMPC ou IP3. Esses mensageiros, por sua vez, ativam várias proteínas, multiplicando a intensidade da resposta. Esse mecanismo permite que mesmo pequenas concentrações de um sinal sejam suficientes para gerar grandes efeitos dentro da célula. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a via da proteína quinase A, ou PKA. Essa via é muito importante na regulação de processos como o metabolismo, a contratilidade do coração e a resposta inflamatória. Ela é ativada por hormônios como a adrenalina em situações de estresse, exercício ou necessidade de aumento energético. O processo ele ocorre em etapas. Primeiro, a adrenalina, que é o ligante extracelular. Ele se liga a um receptor acoplado à proteína G na membrana da célula. Esse receptor ele ativa a enzima adenilato de ciclase, que transforma o ATP em AMPC3, que é um segundo mensageiro. O AMPC, então, ativa o PKA, e o PKA, por fim, fosforina a proteínas-alvo,
no citoplasma, o que leva à resposta como a liberação de glicose para o sangue. As principais funções do PKA incluem regular a produção e quebra de glicogênio, ou seja, controlar o armazenamento e liberação de glicose, aumentar a contratilidade do músculo cardíaco, modificar a transmissão entre os neurônios e regular a resposta inflamatória. Quando essa via está desregulada, ela pode estar associada a doenças como câncer, diabetes e problemas cardiovasculares. Bom, o segundo exemplo é a via do cálcio e IP3, que é crucial para as várias funções celulares, especialmente para a contração muscular e a liberação de hormônios e neurotransmissores. Vamos às etapas dessa via. Um sinal extracelular ativa um receptor que está acoplado a uma enzima chamada fosfolipase C ou PLC. A PLC ela quebra um fosfolipídio da membrana, gerando duas moléculas, o IP3 e o DAG. O IP3 ele se difunde até o retículo endoplasmático, onde se liga a canais específicos, liberando cálcio para o citossol. Esse cálcio, agora livre do citossol, atua como segundo mensageiro, ativando enzimas e proteínas específicas. Essa via participa de processos, como a contração de músculos, tanto liso quanto esqueléticos, a liberação de hormônios e neurotransmissores, a ativação de proteínas quinases, dependendo de cálcio, e também a regulação de resposta inflamatória e imune. Clinicamente, a disfunção dessa via ela pode estar relacionada a doenças cardíacas, distúrbios neurológicos, como Alzheimer e vários tipos de câncer. Bom, por fim, temos a cascata das MAP, quinases, uma via fundamental no controle do crescimento e sobrevivência celular. Ela está presente em praticamente todos os tipos de células e responde a estímulos como fatores de crescimento e estresse celular. Essa cascata ela segue um padrão bem organizado, Um ligante com um fator de crescimento ele se liga a um receptor tirosina de quinase da membrana. Esse receptor ele ativa a proteína adaptada que ativa a proteína RAS. RAS ativa o RAF, que é uma MAPKK. RAF ativa o MEC, MAPKK, e MEC ativa o ERK, o MAC. ERK entra no núcleo da célula e altera a expressão gênica. Essa via está envolvida em proliferação e crescimento celular, diferenciado de tecido durante o desenvolvimento, resposta à inflamação e estresse oxidativo, e também na regulação do ciclo celular. Do ponto de vista clínico, as mutações em proteínas com RAS ou BRAF podem causar ativação contínua dessa cascata, o que contribui para o desenvolvimento de câncer. Hoje, inibidores específicos dessas proteínas, como inibidores do BRAF ou MEC, são usados no tratamento de certos tumores, como a melanoma. E pesquisas também investigam o uso dessa via como alvo terapêutico em doenças inflamatórias e autoimunes. Como essas vias são muito potentes, as células precisam controlar sua ativação. A regulação ocorre como o mecanismo, como flashback negativo. Quando o próprio produto da via inibe sua condutividade, além de proteínas inibidoras e enzimas como fosfatases, que removem os grupos fosfato das proteínas ativadas. Esses mecanismos garantem que as respostas sejam adequadas e que o sinal seja encerado no momento certo, evitando danos ou ativações indevidas. Importâncias clínicas, O conhecimento sobre as vias de sinalização é fundamental não só para entender a biologia celular, mas também para o desenvolvimento de tratamentos. Muitas doenças estão associadas à desregulação dessas vias, como câncer, distúrbios metabológicos e neurológicos. Por isso, muitos medicamentos modernos são desenvolvidos para agir especificamente em proteínas dessas cascatas, como inibidores de quinases ou bloqueadores de receptores. Essa abordagem tem sido essencial na medicina personalizada. Bom, para concluir, vimos que a sinalização celular é um processo complexo, mas essencial para o corpo,
que funcione de forma coordenada e saudável. As cascatas e a amplificação dos sinais tornam possíveis que sinais muito pequenos causem respostas grandes e rápidas. Bom, o estudo dessas vias não só aprofunda o nosso conhecimento em fisiologia, mas também abre caminhos para as novas terapias, especialmente em doenças que envolvem falhas na comunicação celular. Muito obrigada pela atenção e é isso. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.